Antes de entrarmos propriamente na parte do gráfico, como foi dito anteriormente, quero fazer uma rápida apresentação para você sobre usar o gráfico diário como auxiliar no trade. Obviamente, muitos traders no mundo inteiro utilizam o gráfico diário de forma única, né? Eles operam já diretamente no gráfico diário e existe um motivo para isso. Então, qual é a importância desse gráfico diário, né? A primeira coisa é que este é o gráfico mais acompanhado mundialmente, né? Principalmente por nós, traders de varejo. Então, os traders de varejo do mundo acompanham preferencialmente o gráfico diário e até mesmo os que operam em outros time frames, né? Eu opero no de 8 horas, eu acompanho o gráfico diário também e você vai ver na prática por que eu faço isso. Outro motivo bacana para você entender a grande importância do gráfico diário é a resposta que ele tem ao price action, né? É um dos gráficos mais responsivos ao método, né? Ao price action, a leitura dos preços, exatamente por conta desse volume de pessoas que acompanham o gráfico diário. Então, o price action nada mais é do que a leitura dos preços, que é uma reprodução, né, mental e gráfica de tudo que acontece no mercado, né? Quer dizer, todas as emoções estão embutidas no gráfico. E a gente vê isso, essa resposta, né, no gráfico diário. Ele consegue limpar melhor o ruído, existe uma redução natural de ruído, por isso que você vê as tendências de forma mais clara, zonas de suporte e resistência, e zonas de suporte e resistência são a base do price action. E com tudo isso, geralmente você torna mais claros os sinais do gráfico menor, e nós vamos ver esse exemplo aí de como isso acontece. Então, para exemplificar um pouco mais sobre isso, observe aqui um gráfico intraday de 5 minutos. 5 minutos é um time frame muito curto para que você possa analisar o price action, né? As emoções que estão realmente movimentando o mercado, é muito curto. E isso faz com que a gente veja muitas sombras muito longas, né? no topo e nos fundos aí dos candles, como você nota aqui nesse canto esquerdo. E também acontecem muitos gaps, é muito comum gaps acontecerem no gráfico de 5 minutos. E aqui você vê um exemplo de um gap. Outro ponto que é negativo para um gráfico curto é o espaço que você tem para operar, né? A volatilidade geralmente acontece em poucos pips. Então aqui você vê nesse canto direito aqui que temos aí uma variação nesse movimento, saindo um pouco abaixo de 1.11080 e finalizando um pouco acima de 1.1120. E você vai ver na comparação com o gráfico seguinte que é absurda a diferença, né? Então quer dizer, você tem um espaço muito pequeno para ganhar dinheiro, né? Essa volatilidade que acontece no mercado diariamente, ela é ridícula, né? Que essa movimentação que acontece no gráfico de 5 minutos é muito pequena perto do que acontece num dia, né? E você observa mesmo nesse gráfico aqui, mais para trás, como é que teve movimentos que foram 10 vezes maiores do que esse aí, rapidamente, né? Então, quer dizer, a possibilidade de você se dar mal numa situação como essa é muito grande. Já aqui no gráfico diário, você vê esse espaço aqui de movimentação, que também foi, entre aspas, pequeno, mas é muito superior em número de pips, né, em relação ao movimento do gráfico de 5 minutos. Veja que é um movimento de queda que começa aqui em 1.13, uma zona de suporte e resistência, aqui uma zona psicológica forte, e vai lá para 1.11092, ou seja, uma variação muito maior, né, de pips aqui, você tem muito mais espaço para ganhar dinheiro. E também você observa nesse gráfico diário, existe uma tendência a você ter menos sombras extensas na maioria dos candles, como acontece no gráfico muito curto. Temos movimentos mais consistentes, né? E isso faz com que as respostas ao price action sejam melhores. Aqui nós temos um exemplo do gráfico do euro-dólar de 4 horas. Você vê aqui um fundo, né, e você vê alguns candles aqui que estão testando essa zona de suporte. E embora eles tenham passado, né, como é um gráfico de 4 horas, nós passamos aqui algumas horas
entre o primeiro candle aí com essa sombra gigante, esse candlezinho verde, e o último, se você for pegar o gráfico diário para olhar essa mesma situação, você vai ver como é que a coisa fica mais clara, né? Então aqui, em certo ponto, ainda existe uma dúvida sobre a questão da troca de domínio no mercado, né? Sobre quem domina o mercado. E aí, quando você vai para o gráfico diário, você vê aqui como é que ficou muito claro, né? Nós temos aí, aqui em cima, 2 candles muito característicos, né? Os candles vermelhos vindo aí uma queda forte, né? 3 candles aí, quer dizer, na verdade uma sequência de 5 candles numa queda. E aí chegamos aí com essas 2 sombras muito características de rejeição de um determinado patamar de preço, o que caracteriza a possibilidade de uma reversão. O candle seguinte, que é um candle verde, um candle altista, bem característico, né? Quer dizer, está limpando a dúvida que você tinha no gráfico anterior, se realmente estávamos diante de uma possibilidade de reversão ou não, e aqui se comprovou. E o candle seguinte confirmou essa reversão, né? Deu um trade bacana aí. E só para finalizar esse pequeno trecho, eu quero deixar para você uma análise sobre gráficos menores versus gráficos maiores. Então, nesse primeiro gráfico aqui, você vê o resultado, a curva de lucro, né, de um day trader, né, um cara que opera muitas vezes apenas intraday. É normal esses caras começarem indo bem e terem uma subida considerável, como você vê aí na esquerda, e depois a conta ir caindo, né, com o passar do tempo. Enquanto isso, do outro lado, né, onde nós temos aí os traders que operam, por exemplo, no gráfico diário, que é o caso aqui, você vê uma tendência natural a ter um crescimento da conta permanente. Isso é realmente o que acontece. Na medida em que você sai dos gráficos menores e vai migrando para os gráficos maiores, você vai se tornando mais consistente e mais lucrativo também. Ok? Então agora vamos para um outro exemplo no gráfico do euro-dólar.